Lembra do Plano 1000? A gente teve aqui o comentário do Calão sobre esse assunto. Olha, a Justiça entendeu que são repasses irregulares e a forma como foi feita não obedeceu aos critérios da lei. O órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu na manhã desta quarta-feira, então ontem, que as transferências especiais feitas aos municípios pelo governo do estado até o ano passado são irregulares. Uma decisão tomada no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, movida pelo Ministério Público de Santa Catarina, que questiona o artigo 1º da Emenda Constitucional 8.1, de 1º de julho de 2021. Esse dispositivo instituiu essa modalidade de repasse de recursos entre a administração pública estadual e as municipais. Apenas 3 desembargadores validaram os atos promovidos pelo ex-governador Carlos Moisés, enquanto outros 6 votaram pela inconstitucionalidade com modulação de efeitos conforme a Constituição. Durante o julgamento, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador João Henrique Blasi, declarou que é preciso observar as prescrições apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele citou o voto do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, que ao analisar os recursos transferidos em 2022, apontou a ausência de registro no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, o SIGEF, precariedade na prestação de contas e gastos que podem ter ultrapassado a quantia de 2 bilhões de reais, e afirmou que da forma como foram feitos, não havia como controlar os repasses aos municípios. O desembargador Francisco de Oliveira Neto foi na mesma linha do presidente. Ele afirmou que as transferências, se forem feitas em desacordo com as orientações do Tribunal de Contas de Santa Catarina, serão inconstitucionais. Maria do Rocio Luiz Santa Rita, outra desembargadora, tratou também do programa. Segundo ela, as transferências voluntárias são discricionárias do governante e não pode passar ao outro essa discricionariedade sob pena de interferir na governabilidade do Estado. Nenhuma lei, diz ela, pode ser feita para vincular para frente, e por isso o próximo governante não pode ser obrigado a acatar o que foi previsto no outrora chamado Plano 1000, né? E aí os desembargadores dizendo aquilo que se viu desde o início, né? Foi eleitoreiro, foi apressado e desrespeitou muitas regras. E o que é pior, né? Com o insucesso do Moisés nas urnas, o Moisés que não foi nem para o segundo turno, né? Deixou inclusive ali a porteira aberta até para o PT ir para o segundo turno, né? Contra o Jorginho Melo, e a vitória aí expressiva do Jorginho pela ampla maioria dos votos, o Moisés deixou a bomba solta na área fiscal do governo do estado, deixou os prefeitos no hora veja, esperando o recurso com obras já iniciadas paradas. Citamos aqui, inclusive, Penha, Pissarras e Barra Velha, só aqui deixaram de aportar 23 milhões de reais pela forma como foi feito, e está aí os desembargadores agora constatando de fato o que houve, né? O desembargador Salim Chiari dos Santos disse que era necessário o controle do dinheiro público, né? Porque a discricionariedade, o que é a discricionariedade? É aquela capacidade que é a amarra legal maior ou menor que o governador tem ou o gestor tem para usar o recurso. É isso que se chama discricionariedade, até onde ele pode chegar, né? Diz o Salim Chiari, desembargador, que a discricionariedade pode impactar a saúde, a educação e a segurança, por exemplo. Pode desequilibrar, então, essas situações. O resultado do julgamento do tribunal, então, entretanto, não interfere nas obras já iniciadas que tiveram dinheiro transferido de forma irregular na sua composição orçamentária. Os desembargadores optaram por preservar os ganhos práticos para os moradores das cidades que poderiam ser prejudicados. Aí uma sensatez dos desembargadores, né? Porque imagine se tem que devolver o dinheiro ou parar a obra de vez. Como é que fica o prefeito? Como é que fica a cidade em questão, né? Então eles entenderam que o que já foi iniciado, o que já estava feito, né, resultou num ganho para os moradores das cidades, né, e não poderia mais prejudicar os moradores, até porque os prefeitos continuam com o pires na mão, agora esperando o dinheiro, porque começaram a obra na fé, né, na fé dessa situação, na fé de que viria o recurso. E aí, agora, o repasse de recursos do Estado para as prefeituras depende, né, aí, diante desse resultado, que foi negativo ao Moisés, depende do estabelecimento dos convênios
conforme determina aí a lei, né, o artigo 10, inciso 1º da Constituição de Santa Catarina e aí também no âmbito da Constituição Federal. Mais uma caixa preta, né, mais uma bomba para o Jorginho desativar, né? Então tá aí, repasses considerados regulares. Não foi diferente do governo federal, tá, gente? O que Bolsonaro fez na Caixa Econômica Federal poderia ter quebrado a Caixa Econômica. Isso já está aí em todas as planilhas, o custo que foi aqueles auxílios, aquele recurso todo em tempo eleitoral, né, poderia ter arrebentado com a Caixa Econômica Federal, tudo em período de campanha eleitoral, também foi de uma extrema irresponsabilidade, também está no foco aí, no alvo da justiça, também está sendo investigada essa situação, né, sem falar na condição daquele presidente da Caixa Econômica, que era um assediador sexual de mulheres, né. Ele foi afastado após muitas denúncias e que foi posto lá e que também, além da questão fiscal, que se abala uma Caixa Econômica Federal diante de tantas concessões de benesses em período eleitoral, ainda a imagem moral da Caixa Econômica com um homem, a que tudo indica, imoral no comando da Caixa Econômica. Foi outra situação trágica. Então tá aí, agora a Justiça começa a dissecar essas ações. E de fato, o Plano 1000 era eleitoreiro. Tão eleitoreiro que o nome 1000, né, já começa ali com o 1 e o 0, já remetendo ao número eleitoral do Moisés na urna. De tão eleitoreiro que era, já remetia ao número do Moisés na urna, né? Teve uma categoria aí que achava que podia fazer tudo, né? Posso fazer tudo, posso passar por cima da lei, posso fazer o que eu quiser, e não é bem assim.